Recebeu no ano passado o auxílio emergencial, tá? Vamos trazer uma novidade agora sobre o benefício. Foi aprovada na madrugada pela Câmara dos Deputados em Brasília a proposta que libera 44 bilhões de reais para pagar o novo auxílio emergencial. Bora bater um papo aqui no estúdio com a Letícia Lima. Ela vai explicar tudo para a gente em detalhes como é que isso vai funcionar na prática. E aí, Letícia, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, Leal? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, vamos falar de auxílio porque é um assunto que todo mundo quer saber quanto vai ser, quando o benefício vai começar a ser pago, vão ser quantas parcelas. E, bom, parece que agora a gente finalmente está mais perto que longe, né? Porque o Congresso Nacional deu o pontapé para o pagamento do novo auxílio emergencial. Faltava a Câmara Federal e ela concluiu ontem a votação da proposta de emenda à Constituição que viabiliza, que possibilita o governo federal a fazer o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. Essa proposta, ela ainda não traz os valores, né? Quanto tempo vai durar, quantas parcelas serão, quais os critérios, as condições, mas ela é importante porque, como você falou, Leal, ela reserva no orçamento federal uma quantia de 44 bilhões para o pagamento exclusivo do auxílio emergencial. Essa proposta, ela indica para o governo exatamente o dinheiro, a verba que a União vai poder usar para viabilizar aí essa nova rodada do auxílio emergencial. Mas, afinal, né, o que é que a gente sabe sobre os valores? Até agora, o que se sabe é o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem sinalizando, de que o valor pode ser entre 175 e 350 reais. Fala-se aí de um valor médio, né, de 250 reais pago em 4 parcelas, mas isso ainda não foi definido. Falta a equipe econômica do governo bater o martelo e cravar aí as novas regras e os novos valores desse auxílio. E a gente espera, Leal, que isso aconteça o quanto antes. Por quê? Porque a gente está vendo aí, primeiro que o Congresso já deu o pontapé para o governo começar a pagar, indicou o dinheiro. Agora a equipe econômica vai ter que definir as regras. Como eu falei, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque estados e municípios estão entrando em colapso, né? Estão decretando medidas cada vez mais restritivas, fechando as atividades econômicas. E isso, né? Lembrando que essas são as únicas alternativas, a gente viu aí a Kilvia falando, isolamento social, uso da máscara, por enquanto, são as únicas alternativas para vencer o novo coronavírus, porque a gente não tem ainda vacina para todo mundo. Só que essas medidas de isolamento e de confinamento, elas têm um impacto muito forte sobre a economia e principalmente sobre o bolso da população. Então, a gente frisa aqui que o poder público ele tem um papel fundamental nessa hora de implementar ações políticas que garantam condições mínimas de sobrevivência para a população, principalmente para a população mais pobre, né? E o auxílio emergencial é uma política de transferência de renda que é muito necessária. Então, a gente vai aguardar aí que a equipe econômica defina esses novos valores, essas novas regras e que esse dinheiro, então, finalmente chegue aí no bolso de quem precisa, de quem necessita. É isso. E lá em Brasília, Letícia, como é que foi o posicionamento dos deputados federais que representam aqui o nosso estado, hein? Olha, dos 22 deputados federais que representam o Ceará lá no Congresso Nacional, Leal, 16 votaram a favor. Isso na primeira votação, o primeiro turno que aconteceu na quarta-feira. Foram 2. A primeira votação na quarta e a segunda ontem, que aí concluiu a proposta. Dos 22, 16 votaram a favor e 6 votaram contra. A gente foi buscar alguns desses deputados cearenses para ouvir, saber o posicionamento deles. Vamos ouvir. O valor proposto pelo governo federal, ele é muito baixo. Em que pese vai ajudar muita gente, é preciso que a gente trabalhe. Nós da oposição, por outro lado, defendendo o pagamento do auxílio de R$600 enquanto durar a pandemia. E no momento de angústia como esse, são milhões de brasileiros que precisam do auxílio emergencial. Quanto mais rápido liberarmos o auxílio emergencial, melhor, para diminuir o sofrimento dos mais pobres, dos desempregados, dos que não têm onde buscar a dignidade do seu sustento. A gente viu aí, né, Leal, assim, alguns posicionamentos contrários. O que os parlamentares que votaram contra dizem? Que eles não votaram contra a renovação do auxílio, mas sim contra o valor, né, uma manifestação aí contrária ao valor que vem sendo apresentado pelo governo federal, que eles consideram baixo. Defendem que o auxílio deveria ficar no mesmo valor que foi o do ano passado, de R$600. Mas a gente sabe também que
foi reservado esse valor lá no Orçamento Federal para o pagamento do auxílio, mas é uma despesa a mais, né, para o governo federal, vai aumentar a dívida pública e, claro, essa discussão dos valores toda, ela precisa ser feita com muita cautela, responsabilidade, mas friso aqui, é preciso que o poder público haja com agilidade, né? Tenha agilidade, pressa, porque a população mais pobre, ela tem pressa nesse momento aí em que a gente vive essa crise de pandemia e uma crise econômica, Léo. A gente tem ainda mais uns 15 dias até o final do mês, vamos torcer para que até lá tudo isso seja definido, né? Para que a gente possa trazer aqui os detalhes ao vivo no Bom Dia. Claro, a gente volta aqui. Valeu, seja sempre bem-vinda, muito obrigado, viu? Léo. Beijo, bom dia, bom trabalho.